Você já tentou prever o que um geminiano vai dizer ou fazer em seguida e achou absolutamente impossível? Já reparou como a mente deles parece operar em uma frequência diferente da de todos os outros? Sempre vários passos à frente, sempre explorando territórios que ninguém mais ousou trilhar. O que você está prestes a entender sobre o poder mental singular de Gêmeos explicará por que este signo não pode ser controlado, previsto ou confinado. Porque aqui está a verdade que transforma tudo. A mente geminiana não foi criada para funcionar dentro dos limites comuns do pensamento humano. Ela é equipada com uma arquitetura mental tão complexa, tão flexível, tão multidimensional, que qualquer tentativa de direcioná-la, limitá-la ou subjugá-la simplesmente falha. Fique até o final, porque vou lhe mostrar exatamente o que torna essa mente tão indomável, porque ela é tanto uma bênção quanto um desafio, e como esse poder mental realmente opera. E acredite, quando você entender por que ninguém consegue controlar a mente de um geminiano, nem mesmo os próprios geminianos, às vezes, você finalmente entenderá a liberdade e o caos que este signo carrega dentro de si. A mente geminiana possui o que eu chamo de autonomia mental absoluta. Não me refiro apenas à independência de pensamento, algo que muitas pessoas acreditam ter. Estou falando de uma mente que literalmente não pode ser domesticada, condicionada ou programada como a maioria das mentes humanas. Enquanto muitas pessoas podem ser guiadas a pensar de certas maneiras por meio de repetição, autoridade, pressão social ou recompensas, a mente geminiana tem uma resistência quase biológica a esse tipo de condicionamento. Essa resistência não é necessariamente uma rebelião consciente, é algo mais profundo. É como se a mente tivesse um sistema de defesa automático que detecta qualquer tentativa de restringir seu campo de exploração e simplesmente se recusa a cooperar. Você pode tentar convencer um geminiano de que existe apenas uma maneira correta de interpretar algo, mas a mente dele imediatamente gerará 5 perspectivas alternativas. Você pode insistir em uma verdade absoluta, mas o cérebro dele começará automaticamente a buscar nuances, exceções e contextos onde essa verdade não se aplica. Permita-me detalhar os componentes específicos desse poder mental incontrolável. O primeiro componente é o que eu chamo de multiplicidade simultânea de pensamentos. A mente geminiana não processa informações em uma sequência linear como a maioria. Ela não vai do pensamento A ao pensamento B para chegar à conclusão C. Em vez disso, processa múltiplos fluxos simultaneamente. Pode estar considerando uma ideia enquanto explora seu oposto, imaginando aplicações práticas, relembrando conversas passadas relacionadas e conectando tudo a áreas de conhecimento completamente diferentes. Essa multiplicidade faz com que qualquer tentativa de dominar seu pensamento com um argumento lógico simples falhe, porque sua mente já examinou esse argumento de 10 ângulos diferentes que você nem sequer considerou. Você não pode vencer um debate com um geminiano usando lógica linear, porque a lógica deles opera em múltiplas dimensões simultaneamente. Não é necessariamente que eles sejam melhores em lógica, mas sim que estão jogando em um campo de jogo completamente diferente, cuja existência você nem imaginava. O segundo componente é uma velocidade de processamento que supera qualquer tentativa de controle externo. Quando você tenta direcionar o pensamento deles em uma determinada direção, a mente já explorou esse caminho, identificou seus limites, avaliou alternativas e se aventurou em novos territórios. É como tentar guiar gatos que se movem à velocidade da luz. Quando você finalmente os direciona para o caminho certo, eles já estão em 3 lugares diferentes que você nem sabia que existiam. Não se trata apenas de pensar rápido. Trata-se da capacidade de transitar entre ideias, fazer conexões, abandonar becos sem saída e abrir novos caminhos com uma velocidade que a maioria não consegue acompanhar. Tentar controlar esse processo é como tentar controlar o vento. Nenhum mecanismo consegue operar nessa velocidade. O terceiro componente é uma adaptabilidade mental que torna qualquer estratégia de controle obsoleta. Se você tentar aplicar um método para influenciar o pensamento deles,
eles inconscientemente adaptarão seu processamento de informações para neutralizá-lo. Não se trata necessariamente de resistência consciente, é que a mente deles é tão fluida que encontra automaticamente maneiras de operar fora da estrutura que você tenta impor. É por isso que os geminianos são tão difíceis de manipular. Técnicas tradicionais que funcionam com pessoas previsíveis simplesmente não funcionam aqui. Sua imprevisibilidade, sua capacidade de mudar de perspectiva em segundos, sua tendência a questionar até mesmo suas próprias posições fundamentais, os torna quase imunes à manipulação convencional. Se isso lhe parece familiar, se você já experimentou a frustração de não conseguir controlar ou antecipar a mente de um geminiano, ou se você é de Gêmeos e reconhece esse poder interior, curta este vídeo e inscreva-se no canal. Há muito mais conteúdo sobre os poderes mentais únicos de cada signo. Ative as notificações, porque o que está por vir sobre as dimensões mais profundas dessa mente indomável é absolutamente fascinante. O quarto componente é uma curiosidade que não pode ser saciada ou direcionada. A mente geminiana é movida por uma curiosidade insaciável, mas o essencial é o seguinte: ela não pode ser canalizada por forças externas. Você não pode decidir sobre o que eles devem ter curiosidade. Você não pode forçar o interesse só porque algo é importante ou útil. A curiosidade deles responde a uma lógica interna que não obedece à pressão, incentivos ou consequências. Isso significa que eles explorarão tudo o que os fascina, independentemente de ser prático ou socialmente aceitável. Eles podem estar focados em um projeto relevante e, de repente, mergulhar em um tópico completamente diferente simplesmente porque algo despertou seu interesse. Tentar redirecionar essa curiosidade é inútil. A mente deles segue os fios que os fascinam, mesmo que só façam sentido de acordo com sua lógica interna. O quinto componente é a capacidade de lidar com contradições sem a urgência de resolvê-las. A maioria das pessoas busca coerência e consistência, e essa necessidade é o que lhes permite prever e direcionar seu comportamento. Mas a mente geminiana não precisa dessa coerência rígida. Ela consegue lidar com ideias aparentemente contraditórias sem ansiedade. Se você disser, isso contradiz o que você afirmou ontem, eles responderão que ambas as coisas podem ser verdadeiras dependendo do contexto, que seu pensamento evoluiu ou que não é uma contradição se visto de outro ângulo. Sua familiaridade com a ambiguidade e o paradoxo os liberta das amarras que limitam os outros. O sexto componente é a resistência à autoridade intelectual. Gêmeos respeita a inteligência e a experiência, mas não submete automaticamente seu pensamento a figuras de autoridade. Se um especialista afirma algo, eles não o aceitarão como verdade absoluta sem questioná-lo. Eles buscarão exceções, contextos e limitações. Isso não é arrogância, é um impulso genuíno em direção à independência mental. Citar credenciais ou consenso não substituirá sua própria análise. Eles não permitirão que ninguém pense por eles. O sétimo componente é a capacidade de mudar de perspectiva com facilidade, tornando impossível ancorá-las mentalmente. Eles conseguem analisar algo de um ângulo e instantaneamente enxergá-lo de um completamente diferente. Essa fluidez não é inconsistência, é sofisticação. Eles reconhecem que múltiplas perspectivas contêm elementos de verdade, e isso os torna impossíveis de confinar a uma única estrutura mental. O oitavo componente é uma criatividade que gera soluções onde parecia não haver nenhuma. Se você lhes apresentar duas opções fechadas, eles criarão uma terceira, uma quarta, uma quinta. Eles não aceitam escolhas binárias. Eles reformulam a situação, redefinem as regras e encontram portas onde outros só veem paredes. Sua criatividade mental é uma ferramenta constante de libertação. O nono componente é uma necessidade absolutamente inegociável de liberdade mental. Você pode negociar comportamentos ou compromissos, mas não a liberdade de pensar. Qualquer tentativa de restringir seu pensamento será fortemente resistida. Eles podem fingir uma concordância superficial enquanto, internamente, sua mente já está desmantelando a restrição.
Você não pode forçar um geminiano a pensar dentro de limites que ele não escolheu. Se você já entende por que a mente de Gêmeos é essencialmente incontrolável, compartilhe este vídeo com alguém que já tentou sem sucesso direcionar os pensamentos de um geminiano e inscreva-se no canal, porque agora vou revelar como esse poder é tanto uma dádiva quanto um desafio para os próprios geminianos. O 10º componente é a metaconsciência do pensamento. Os geminianos não apenas pensam, eles têm consciência de como estão pensando. Eles observam seus próprios processos mentais, detectam padrões e percebem influências externas. Isso significa que qualquer tentativa sutil de manipulação geralmente é detectada. Eles conseguem perceber técnicas de persuasão, ver para onde os outros estão tentando levá-los e notar linhas de influência invisíveis para os outros. É como um sistema de alarme interno protegendo suas mentes. Agora vamos falar sobre as complexidades de possuir uma mente assim. Para os geminianos, esse poder é ao mesmo tempo libertador e exaustivo. Pensar sem restrições é empolgante, mas também pode ser difícil se concentrar ou tomar decisões quando surgem perspectivas infinitas. Existe também uma certa solidão, quando sua mente opera em um nível de velocidade e complexidade tão diferente, encontrar pessoas com o mesmo nível intelectual é raro. Para quem convive com geminianos, aceitar que não se pode controlar a mente deles é libertador. Pare de tentar direcionar o pensamento deles. Aprecie a jornada mental, a imprevisibilidade, a exposição a ideias que você jamais teria considerado. Se você ama um geminiano, entenda que a liberdade mental dele não é uma rejeição a você, é uma necessidade fundamental. Respeitá-la é essencial para qualquer relacionamento sólido. Para líderes ou funcionários, para os geminianos, a chave não é o controle, mas sim oferecer uma direção geral e permitir a exploração. Eles chegarão a conclusões valiosas, muitas vezes por caminhos inesperados que revelam perspectivas inovadoras. A mente geminiana possui um poder impossível de controlar porque foi projetada para ser livre, expansiva e fluida. Isso não é uma falha a ser corrigida, mas precisamente o que a torna inovadora e visionária. Em um mundo que tenta programar e condicionar, a mente geminiana é um lembrete de que o pensamento pode ser autônomo. Ninguém controla a mente geminiana porque ela é equipada com defesas que operam em um nível mais profundo do que a vontade consciente. É estrutura mental, circuito interno, natureza essencial. Pode frustrar aqueles que buscam previsibilidade, mas é precisamente essa qualidade indomável que lhe permite enxergar possibilidades onde outros veem limitações, encontrar soluções onde outros veem bloqueios e ter pensamentos que ninguém mais teve. E esse é o verdadeiro poder da mente geminiana incontrolável.